existe um segredo, né, para gente zerar a nossa abertura. Uma coisa muito importante, a primeira coisa que você deve focar para conseguir zerar a sua abertura é focar na sua organização. Como assim, Mari? Organização. A gente é adulto, né? Tem trabalho, filho, marido, esposa, cachorro, papagaio e periquito. Os primeiros dias vão funcionar muito bem. Você vai ter lá seu horário de treino, vai lá fazer seus 5 minutos de alongamento, vai tudo funcionar bem. Depois parece que a vida começa a querer nos sabotar, sim? E aí, se você não tiver organização, dificilmente você vai conseguir seguir em frente. Então, crie a sua maneira de se organizar. Já tenha o material que você vai precisar para se alongar ali do lado, né? Não precisa comprar nada, mas uma faixa elástica, não tenho faixa elástica, Maria, eu uso uma calça, mas já deixa o material que você vai precisar ali do lado, livros, né, para substituir bloquinho, enfim, tudo que eu falei durante o desafio. Mas, uma coisa que é muito importante, o seu horário, sim, o horário que você vai fazer alongamento, tente fazer desse horário um hábito, sim. Quando os meus alunos entram para o meu treinamento, na primeira semana, tudo que a gente faz é se preparar. Sim, a primeira semana é totalmente voltada para se preparar. É claro que já tem exercícios lá para os alunos poderem fazer e tudo mais, mas eu sempre falo para os alunos, vamos essa semana focar em se organizar, para deixar tudo certinho, porque tem muita coisa que a gente precisa preparar para aí a gente iniciar o nosso treino, sim? Mas tem gente que entra e que já quer começar nos exercícios e tá tudo bem, tá? Mas eu foco sempre no meu treinamento de ajudar os meus alunos a se organizarem, desde o horário que vai fazer o treino, quais são as regras para o dia que falhar, sim? Tudo isso é importante para você. Uma outra coisa muito importante, junto com a organização, é o mindset. O que é mindset? Mindset é a maneira como a gente pensa sobre alguma coisa, né? Então, sabe aquela coisa de olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio? É mais ou menos isso, tá? Bem a grosso modo. Mas, prepare o seu mindset. O resultado do alongamento, ele não vem da noite para o dia. É preciso que você tenha consistência. Se eu não tenho um raciocínio forte em cima disso, né? Se eu não tenho um olhar direcionado para o meu foco, para o meu objetivo, dificilmente você vai ter consistência. Então, coloque no papel qual é o seu foco, qual é o seu objetivo, por que você quer zerar a abertura? Porque a abertura em si, ela é o caminho para chegar em algum lugar, né? Eu sou bailarina, eu quero minha abertura zerada para conseguir colocar minha perna aqui em cima. Saber esse foco vai te ajudar a manter o mindset, manter a sua mentalidade para você fazer o que tem que ser feito, tá bom? Então, quando os meus alunos entram para o treinamento, eles passam por um treinamento mental, sim, e de organização antes da gente começar os exercícios, tá? E aí, durante esse processo, a gente vai descobrindo várias coisas sobre a gente mesmo, né? Que às vezes a gente percebe que a gente mesmo se sabota. Porque aí, quando eu entendo isso, fica muito mais fácil. Eu, aquele dia que eu tô com preguiça, eu olhei e falei assim, não, pelo chute tal, eu vou fazer o alongamento hoje, tá? E é isso que a gente faz, a primeira coisa dentro do meu treinamento. É por isso que meus alunos não desistem do treinamento, porque existe esse preparo, tá? Mas beleza, uma outra coisa que a gente precisa é o treino. Treino com foco em abertura. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada você pegar um monte de exercícios aleatórios. A gente já bateu bastante nessa tecla, não vou bater de novo, mas precisa ser um treino focado em abertura, ok? Então, a sua tabela de treino tem que estar o tempo todo monitorando se ali tem exercícios para trabalhar os grupos musculares, ok? Depois, terceiro ponto. Terceiro ponto, você precisa medir os seus resultados. O que eu quero dizer com isso? Vocês viram fotos aí dos meus alunos antes e depois? Vocês já viram fotos, postagem de foto antes e depois? Aquilo lá nada mais é do que eles medindo o resultado deles. Você precisa medir o seu. Sim, fazer fotos controle é importante nesse processo. Porque às vezes a gente acha que não está ganhando, mas na hora que a gente vê a primeira foto com a foto do momento que você está atual, lá na terceira, quarta semana, você olha e fala, cara, não vou desistir porque está valendo a pena. Sim, mas se eu não meço, se eu não faço o registro, não tem como eu saber, ok? Então, ter o seu registro. Mário, que tipo de registro eu posso ter? Desde a foto da abertura mesmo. Bora lá?
Bora lá, ó. Essa tabela de treino que vocês estão vendo aí. Então, a gente tem essa tabela, né? E aí a pessoa colocou, ó, o primeiro exercício vai ser sentado em L e é um exercício aí de posterior. Show de bola. Segundo exercício, com faixa elástica ou uma calça, um exercício para glúteo. Não tá claro para mim qual é o exercício, mas tudo bem. Depois ali, um exercício para adutor, outro exercício para posterior, outro exercício para glúteo. Achei um pouco estranho. Aí eu fui olhar. Beleza, tempo de permanência 60 segundos, ok, intensidade 5, é uma intensidade 5, 6, é uma intensidade, né, que não é tão alta, a gente trabalha de 5 a 7, e ali tá, frequência. Na segunda-feira eu vou fazer posterior, na terça eu vou fazer glúteo, na quarta eu vou fazer adutor, na quinta eu vou fazer posterior, na sexta eu vou fazer glúteo. O que vai acontecer com um treino desse, tá? Eu nem terminei de ler ali, mas aqui a gente já detecta um problema. Por quê? Gente, se eu não trabalho pelo menos 3 grupos musculares, eu vou levar muito tempo para zerar uma abertura se eu zerar. O ganho com essa tabela de treino, o seu ganho vai ser muito, muito pequeno, tá? E aí, manter a consistência, sendo que o resultado vai levar muito tempo para eu conseguir chegar, pode ser que a gente não consiga, a gente é humano, né? Coisas acontecem na nossa vida. Mas tente colocar pelo menos 3 grupos musculares no mesmo dia. Sim, 3 grupos musculares, trabalhando de formas isoladas ali, um não sobrepõe o outro, tá? Agora, tem que trabalhar de forma isolada, é claro, né? Mas, cuidado, tá? Cuidado com esse tipo de treino onde eu trabalho só um grupo ali. O tempo para zerar pode ser que zere, pode ser que não, mas o que mais me chama atenção é que o tempo vai ser grande e a consistência pode ser que não aconteça. Depois, segunda tabela que eu separei ali para vocês. Vamos lá. Segunda tabela. Essa segunda te ajuda, obrigada. Sentado em L também, beleza, vou trabalhar ali posterior. Sentado no puff, com a perna cruzada, vou trabalhar glúteo, beleza. Deitado na lateral, tal, vou trabalhar adutor. Ok, tempo de 60 segundos. Aí, ó, me chamou a atenção, ele colocou ali, ele ou ela, não lembro exatamente quem é, mas colocou ali, intensidade 6, lesão. Parabéns por isso, tá? Significa o quê? Que de posterior ele já tem, essa pessoa já tem ali um histórico de lesão. Então ela diminuiu a intensidade. Ó, aplauso. Podia ter uns efeitos sonoros, né, Tijolo? Aplauso, sim, é isso mesmo. Se você já tem um histórico de lesão, diminua a intensidade para não correr o risco de fazer mais lesões. E aí a gente vai tendo um ganho mais lento, mas é um ganho crescente. Eu não tenho aqueles picos. Consigo grande flexibilidade, me machuco, tenho que parar, perco a minha flexibilidade, ok? Ali, frequência de 5x2, fez a potencializada, show de bola. Séries, uma série, show, gosto disso, ok? E ali vem alinhamento, crista ilíaca e isquios, ok, né? Faltou um pouquinho ali a questão da perna da frente. Glúteo, crista ilíaca e isquio, cuidado, tá bom? Porque nesse exercício sentado tem outros alinhamentos que a gente precisa tomar cuidado, por exemplo, tornozelo com joelho, tá? É um exercício que a gente cruza lá a perninha, né? E aí eu tenho que tomar cuidado com esse alinhamento também. E aí, beleza, alinhamento. Aí foi a parte das compensações. Aí eu buguei, porque automassagem. Automassagem é a coluna do lado. Ali eu vou colocar, vou fazer automassagem posterior, vou fazer automassagem no glúteo, enfim, eu posso colocar várias coisas ali sobre automassagem. Mas compensações não é automassagem. Compensações é aquilo que o meu corpo vai fazer durante o exercício. Por exemplo, estou sentado em L, o que meu corpo vai tentar fazer? Ele vai tentar sair da posição do alongamento, ou seja, ele vai tentar soltar um pouco a lombar. Soltou a lombar, eu perdi o bumbum empinado, perdi a tração das fibras perto do quadril desse meu posterior. Então, compensações é aquilo que o seu corpo vai querer fazer durante o exercício para te tirar do exercício. Se você não sabe quais são as compensações que vão acontecer naquele exercício, tem um grande risco de você perder tempo fazendo um alongamento que não vai ter tanto resultado, tá? Então, é importante estudar um pouco mais o exercício e relatar ali certinho as compensações. Show, pode passar para a próxima, Tia Ju. Aí a próxima, sentado em L também, posterior, rotação de quadril, adutores, flexores de quadril, glúteo. Colocou todos os grupos musculares na mesma semana. Já me dá taquicardia, tá? Porque o que você vai fazer na outra semana, meu amor? Você vai trabalhar de novo os mesmos grupos musculares? Cuidado, tá bom? Pode sobrecarregar. Mas beleza, aí a pessoa foi lá e colocou tempo de permanência de 30 segundos. 30 segundos tem ganho? Tem. Praticamente igual a 60 segundos a 2 minutos. Só que 30 segundos, segundo pesquisas, faz eu ter uma perda muito grande de um dia para o outro.
Então, às vezes, vale a pena, numa tabela dessa, por exemplo, eu focar em 3 grupos musculares, passar esse tempo para 60 segundos. Na outra semana, troca os grupos musculares e mantém 60 segundos. Por quê? 60 segundos eu não tenho tanta perda no dia seguinte. Então, cuidado com o tempo de permanência. Não sou eu que estou falando, são pesquisas. E aí a gente tem ali na mão, né, uma pesquisa, foram várias pesquisas ali, feitas por pessoas que entendem do negócio e a gente coloca um tempo que não faz sentido com a pesquisa. Então, só cuidado com isso, com o tempo de permanência. Depois, a próxima. 4. Isso, tia Ju. A 4. Vamos lá. Sentado em L, posterior. Beleza. Perna estendida à frente, a outra dobrada, ajoelhada, posterior. Opa, 2 para posterior. Posição em A, pé e mãos no chão, posterior. Eita, pega. Só posterior na primeira semana significa que você vai conseguir pôr a mão no chão assim, ó, rapidinho. Se esse é seu objetivo, parabéns. Mas se é zerar a abertura, não vai funcionar. Sim, porque eu preciso trabalhar outros grupos musculares. Mari, eu posso trabalhar uma semana só posterior, na outra semana só glúteo, na outra semana só adutor? O que vai acontecer? Quando eu for trabalhar posterior de novo, eu já vou ter perdido o que eu fiz, né? Já vou ter perdido o que eu ganhei de flexibilidade. Então, a gente precisa misturar. Não dá para ser deixa eu ver como eu posso dizer, um refogado de legumes só com abobrinha. E aí, gente, não dá para ser um refogado só de abobrinha. Se eu só trabalho posterior, eu só estou colocando abobrinha no meu refogado. Eu preciso colocar outras coisas. Sim, eu preciso colocar outros grupos musculares, porque senão a minha abertura zerada não vai chegar, ok? Próxima, tia Ju. 5, tabela 5. Vamos lá. O exercício, achei o máximo, tá? O desenho, eu adoro fazer esses desenhos também, acho super didático. Grupo muscular, para isquiotibiais, posterior, isquiotibiais, pessoas, né? Ali descendo os grupos musculares, pessoas e adutores. Buguei de novo, sim? Você vai trabalhar 2 exercícios de posterior por 60 segundos. Vai dar os 2 minutos, né? 60 mais 60 dá 2 minutos, sim? Ah, tudo bem, pode 2 minutos? Pode, só que talvez ali a intensidade 5 por 7, e aí a frequência ali 4 por 3, né? Eu acho que tá um treino muito puxado. Sim, seus posteriores vão sofrer. Você trabalhou bastante rotadores internos, né? Psoas é rotador, e aí o psoas é um músculo que ele é muito sensível para a gente trabalhar. Ele fica, que é o músculo que fica na região da virilha. Sabe quando a gente faz alongamento e fica com aquela dor na região da virilha? É o psoas que tá ali também, tá? Tem os adutores também, mas também tem psoas pegando ali. E aí eu vou ficar com uma sensação muito dolorida, talvez atrapalhe até seus outros treinos, suas outras atividades, por conta do treino estar muito pesado. No seu caso, o que eu faria? Tiraria um dos posteriores, tiraria um dos rotadores, tá? Na outra semana, sim, aí você coloca esses outros que você tirou e acrescenta, de repente, algum para glúteo, coisa desse sentido. Show? Próximo, tia Ju, 6. Vamos lá, mãos ao solo, show, posterior de coxa, 60 segundos, beleza. 3 vezes na semana, série única. Aí ali, abertura de pernas, adutores, cuidado, tá? Bom, mãos ao solo, eu vou trabalhar posterior, mas eu vou trabalhar os dois, né? Mãos ao solo só se eu dobrar uma perna e fazer mãos ao solo só com uma perna no chão, sim? Então, cuidado, que eu já tô fazendo um exercício mais avançado. No meu treinamento, eu montei 8 semanas, por quê? No primeira semana são exercícios simples que trabalha o corpo para a segunda semana. Na segunda semana, exercício um pouquinho mais complexo, mais complexo que a primeira semana, mas menos complexo do que a semana 3. E aí eu vou subindo o grau de complexidade desse exercício. O que é o grau de complexidade? Uma das coisas é associar as duas pernas. Quando eu associo as duas pernas, o meu cérebro recebe informação de 2 grupos musculares ali, dos 2 grupos posteriores que eu tenho. E aí eu começo a ter uma intolerância ao exercício, né? Eu começo a fazer o exercício, começa a ficar muito difícil, começa a doer, ok? Então, sempre tente, principalmente numa tabela de primeira semana de treino, isolar as pernas. Quando eu isolo as pernas, eu tenho uma chance maior de não sobrecarregar tanto o meu estímulo de dor, ok? E ali, beleza, sentado em L e tal. Cuidado ali, ó, mãos ao solo e sentado em L são 2 de posterior.
né? Então, eu estou trabalhando 60 segundos, 2 músculos de posterior, um é com a perna isolada, que é o sentado em L, e o outro mãos ao solo, que é com as 2 pernas ao mesmo tempo. Então, eu tiraria, tá? O mãos ao solo e colocaria um outro, de repente, rotador, que é um exercício que vai ajudar você a encaixar a sua abertura, tá bom? Próxima, Tia Ju. Aqui a gente tem uma última tabela, acho que essa é a última, né? Show. E ali, beleza, ó. Colocou quadríceps, ótimos. Flexores do quadril, né? A gente precisa alongar para fazer espacate, para essa perna ir para trás. Perfeito. Por 1 minuto, intensidade de 5 a 7, 5 vezes na semana, 2 dias de descanso, uma série, perfeito. Glúteo, por 1 minuto, show de bola. Glúteo é importante. Depois, posterior da coxa, show de bola, é importante. Cuidado com esse exercício de posterior de coxa, esse deitado, tá? Eu também uso esse exercício, sim. Mas a gente só tem que tomar cuidado que ele alonga mais do posterior, do meio do ventre do meu músculo para perto do joelho, do que para o bumbum, porque ali deitado eu não consigo empinar o bumbum, que foi um dos primeiros fundamentos de alinhamento que eu passei para vocês, tá? Então, só cuidado. Normalmente a gente joga esse exercício mais para quando o músculo já está mais cansado. Então, eu vou continuar alongando ele, mas numa intensidade mais baixa. Ele é um exercício mais simples, tá? E aí, o que me chama a atenção nessa tabela? Ela tá bonitinha, tá chuchu, tá? Só que você tá alongando grupos musculares que não vão ajudar a encaixar a abertura. Eu preciso dos rotadores aí. Então, no caso, eu tiraria o quadríceps. Eu tiraria quadríceps, entraria com rotador, tá? De repente, é uma maneira de você otimizar a sua primeira semana para já ir trabalhando esse encaixe da abertura, porque a gente viu que não adianta nada eu fazer alongamento se eu não conseguir encaixar a minha abertura.